A paz do Senhor, irmãos. Olha, eu fiz 2 vídeos. É esse daqui. Maria não é a mãe de Jesus. A mãe de Jesus é aquela com quem seu pai se casou. Esse vídeo também, com certeza, é reprovado por muitos. Mas é a verdade. O que eu mostrei aí está na Bíblia. Porque tem uma crença errada sobre a família de Jesus, a família terrena de Jesus. Né? Tem muita coisa ali que não é explicado, não é ensinado. Então as pessoas têm uma ideia totalmente diferente da realidade que é. Aqui também, ó, já é gradativo e progressivo, né? Aqui, né? Então primeiro tem que ver esse para depois entender esse vídeo. Né? Então o que acontece? Depois eu vou fazer mais para adiante outros, vai ser assim progressivo. Quem quiser entender esse tem que ver esse, e o próximo também, tem que ver esses 2. É tipo do estudo. Então nesse daqui eu trato o quê? O mistério oculto quer dizer escondido, que ninguém sabia, da ex-mulher de Deus. Eu sei que essa expressão ex-mulher de Deus é muito estranha para muita gente. Agora quem lê a Bíblia, quem lê principalmente o Antigo Testamento, livro de Ezequiel, livro de Oséias. Por que Oséias? Porque Oséias ali, ele é usado por Deus. Deus manda ele fazer um papel de Deus. Ou seja, Oséias, você, o profeta Oséias, né? Você vai fazer o meu papel. Você vai se casar com uma prostituta. E vai ter filhos com ela. Por quê? Porque eu, o marido, estou casado com uma prostituta. Essa prostituta seria Jerusalém, a nação de Israel. Então você vai ter filho com essa prostituta que você vai se casar, falou para Oséias. É só abrir lá em Oséias capítulo 1, começa a ler lá que você vai ver isso. Né? Vai ter filho com ela. Então os filhos que Oséias ia tendo, o nome daqueles filhos eram colocados a mando de Deus. O nome dos filhos tinha um significado. O significado do que Deus estaria passando com respeito a Israel e o que ele iria fazer. Né? Pelas atitudes de Israel, de Jerusalém. Por que fala Israel, Jerusalém? Jerusalém ou é Israel? É que antigamente a nação era chamada pelo nome de sua capital. Por exemplo, Babilônia. Babilônia é o nome de uma cidade, mas era a cidade principal, a cidade onde ficava o rei. Então, quando falava Babilônia, queria se referir a toda a nação. A nação era chamada pelo nome de sua capital. Né? Inclusive, isso daí ainda tem esse raciocínio ainda. Né? Quando fala, por exemplo, assim, ó, o Washington decidiu. Está falando de quem? Está falando do presidente dos Estados Unidos. Então, se o Washington, que é o lugar onde está a capital, né, decidiu, significa o quê? Que os Estados Unidos decidiu. Aqui também, no Brasil, né, nós temos um país que se chama Brasil e temos Brasília. Que é praticamente a mesma coisa. Né? Brasil masculino, Brasília feminino. Então, mas antigamente era mais ainda. Antigamente, quando se referia à capital, estava se referindo a toda a nação. Então, quando diz Deus era casado com Jerusalém ou com Israel, é a mesma coisa. Né? Então, o mistério oculto da ex-mulher de Deus, agora revelado. É surpreendente. Quem vê esse vídeo aqui vai perceber que o que eu estou falando ali é bíblico. É espantoso porque tem muita gente que não entende esse lado espiritual da Bíblia. A Bíblia é espiritual. Todos aqueles que pegam a Bíblia para interpretar cientificamente acabam se desviando do propósito da Bíblia. E olha que eu já vi aí no YouTube pessoas que se tornaram ateus. Ateus. Entre eles eu posso até dizer alguns. Né? Eles dizem que não é ateu, mas tem umas ações de ateus. Por quê? Porque querem aprofundar na Bíblia de maneira científica. E acaba desacreditando, tirando o espiritual da Bíblia, depois não teme mais as Escrituras e começa a falar coisa que não tem nada a ver. Né? Tem alguns aí que eu conheço que já enveredaram por esse lado. E aí pegaram a Bíblia agora só para fazer comércio. Em 2013 teve alguns aí que andaram fazendo
previsões da vinda de Jesus, que o Papa ia tomar o poder, que tinha que fugir para os montes. Inclusive teve gente que fugiu para as montanhas e ficou escondido lá por um tempo, que o Papa ia tomar o poder, que não sei o que, PPP. Papa é a besta e tal. E antes dessa ideia de Macron aí, né? Tinha uma ideia também de Barack Obama naquela época. O Barack Obama é o anticristo. Tinha milhares de vídeos falando que o Barack Obama era o anticristo. Demoraram para tirar esses vídeos. Inclusive o Barack Obama tinha deixado o governo e ainda tinha esses vídeos no YouTube ainda. Falando que o Barack Obama... Inclusive, houve coisas horríveis ali. Aconteceu. Embora que o assunto aqui era outra coisa, mas eu já enveredei para esse lado, mas eu vou terminar logo esse assunto. Então, vale a pena falar sobre isso, porque tem uma ideia aí que Macron agora é o anticristo. Macron, daqui a pouco Macron sai do poder, aí já vai arrumar outra pessoa para ser o anticristo. Naquela época era o Barack Obama que era o anticristo. Mas tinha tanta calúnia, mas tanta calúnia de evangélico. Gente evangélica. Você acha que vai ficar de graça isso? Hã? Você acha que Deus não ouviu tudo isso, essas blasfêmias, né? Inclusive contra coisas bíblicas, porque eu estou falando que teve gente que se tornou ateu, e também calúnias contra Barack Obama, a mulher dele e os filhos. Chegaram a dizer em alguns vídeos, quem é da época viu, lembra, chegaram a dizer que a mulher do Barack Obama não era mulher, era um homem. Né? Aí pegaram uma fotografia em que a mulher estava com um vestido assim fino, né? E aí falou, tá vendo lá o volume? Ó, o volume é um homem. É um homem, fotografaram assim, né? Tava ventando na roupa da mulher. Olha lá, ó, é um homem. Nem para pensar, puxa vida, e de repente se ela tava usando alguma coisa, sei lá, essa coisa que a mulher usa quando tá naqueles dias, e se tava usando um negócio daquele, e aí? Dava volume mesmo. Hã? Não. Ah, tá vendo o volume? Ó, o volume lá na virilha, ó. É homem, ela é homem. Cada calúnia horrível. Aí eles diziam para explicar os filhos e diziam que os filhos eram alugados. Evangélico falando isso, gente. Evangélico levantando calúnia. E aí outra coisa também. Por quê? Por que eles fizeram essa interpretação que a mulher tinha que ser um homem? A mulher do Barack Obama era um homem. Porque eles leram no texto lá, dizendo que o anticristo não teria amor pelas mulheres. Então quer dizer que o Barack Obama sendo um anticristo, então ele se juntou com um homem. Um absurdo. Aí esse papo acabou. Se você procurar agora Barack Obama anticristo, pode ser que tenha alguma coisa lá, né? De algum YouTube que, sei lá, morreu e não tirou do canal, sei lá. Mas antes, se você colocasse anticristo, chovia assim a tela. Né? Descia para baixo, assim, parecia uma capivara. Né? Capivara não é animal, não. Capivara é aquela ficha, né, de um bandido muito perigoso, né? Então parecia uma capivara, assim, ó, que o papel desenrolava pelo chão todo assim, de tanto vídeo que tinha falando que o Barack Obama era o anticristo. Então, teve gente que quis interpretar a Bíblia ao pé da letra, que se tornará ateu. Tinha muito evangélico que caluniadores, e olha que a palavra diabo, do original diabolos, né? Do grego, significa caluniador. Então tinha muitos diabos que se dizia evangélico, levantando calúnias contra pessoas que não tinham nada a ver. E tem ainda até hoje. Inclusive um dos maiores aí, que vai cair do cavalo de vez aí, porque o Macron não é anticristo, logo logo vai se descobrir isso quando ele sair do poder, é esse tal aí de Romilson. Muita mentira. Então vamos lá. O que eu mostro aqui, eu mostro em texto bíblico. Eu não fico com filosofia, copiando coisa de desenhos. O Romilson lá copiou coisa até do desenho do Simpson. O desenho do Simpson está falando, como se o desenho do Simpson fosse uma menção bíblica. Um absurdo. Fica colando coisas de outros canais, copiando coisas de falso profeta de outros canais e falando ali um monte de bobeira. Gente, o pessoal não conhece a Bíblia, não sabe nada de Bíblia, não sabe nada de hermenêutica, nem de exegese bíblica, e fica lá, se alimentando daquelas mentiras. Né? Inclusive o seu Romilson está cometendo blasfêmias. Deus vai preparar para ele um jeito dele calar aquela boca dele. Cometendo blasfêmias, dizendo que o nome Jesus significa porco. Deus não se deixa escarnecer. Ele está falando bobeira e Deus não se deixa escarnecer. Bom, deixa para lá. Então o que eu estava falando aqui?
Maria não é mãe de Jesus. O que eu estou querendo dizer aqui? Alguém vai dizer assim, tá vendo? Ó? Ele está falando que o outro fala mal de Jesus, mas ele está falando mal de Maria. Está dizendo que Maria não é mãe de Jesus. Principalmente católico, né? Vai achar que eu estou querendo... Não, Maria é serva de Deus. Então você quer dizer que Maria não era virgem? Maria, não. O que a Bíblia diz, eu acredito. Maria foi virgem até o nascimento de Jesus. Até porque não tem como continuar virgem depois do nascimento de uma criança. Aí é querer ir longe demais, né? E a Bíblia diz que nasceu o seu filho primogênito. Embora que na Bíblia católica eles tentam corrigir lá algumas coisas, lá, fazer diferente, mas não adianta tapar o sol com a peneira. Então está escrito aqui, ó. Ela deu luz ao seu filho primogênito. Eu vou encontrar aqui o texto. Agora, se fosse Jesus o único filho, como é que ia estar escrito? Ia estar escrito assim, e ela deu à luz, né? Aliás, o texto aqui diz o seguinte, eu vou erguer aqui a Bíblia, aqui nós vamos ler, ó como é que diz. É bem escuro aí, né? Olha lá, ó o que está dizendo aqui, ó. É esse texto aqui, ó. Olha aí. Ó, José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, Maria. Por quê? Porque José ia fugir, ele ia abandonar Maria, ele ia embora, porque descobriu que ela estava grávida. Olha lá, ó. E não a conheceu. Aqui, pera um pouquinho. Aqui, ó. Aqui não está focando por causa da luz aqui. Ó. E não a conheceu. Essa palavra conhecer aqui, na Bíblia, viu? Significa ter relação sexual, viu? E não a conheceu. Deixa eu desligar a luz aqui, deixa eu ver. Não, fica muito escuro. E não a conheceu. Eu fixei o celular de um jeito aqui para fazer outra coisa e eu vou ter que ler assim mesmo. Ó, e não a conheceu, isso é, não teve relação íntima com ela, até que deu à luz seu filho, o primogênito. Primogênito. E pôs-lhe por nome Jesus. Primogênito não é unigênito. Na Bíblia Católica eles tentam fazer uma correção aqui, ó, mas é como tampar o sol com a peneira. Não adianta tentar mentir. Eles fazem muda alguma coisa aqui, mas não adianta. Dá para descobrir que é mentira deles lá. Então veja aqui, ó. E não a conheceu. Conhecer na Bíblia significa ter relação íntima. O que significa? Significa que depois que deu à luz ao seu filho primogênito, o primeiro, pois ela teve outros filhos, aí José consumou o ato de casado com Maria. É isso que está dizendo aqui, ó. Então, os católicos, para dizer que Maria era virgem, sempre foi virgem, eles vão ter que recortar aqui esse versículo da Bíblia, ó, e tirar ele fora. Agora, entre eu acreditar em tradições e bulas papais, eu prefiro acreditar na Bíblia, que a Bíblia diz, ó, diz que José conheceu Maria, conheceu no sentido íntimo, porque é claro que antes aqui ele já conhecia ela, se for conhecer no sentido de nossa palavra conhecer hoje, que nós usamos hoje. Conhecer aqui significa ter relação íntima. Não a conheceu até que deu à luz ao seu filho primogênito. Ele respeitou Maria, e é claro, o anjo havia falado com ele que ela tinha concebido, era do Espírito Santo. Então, mas depois consumou-se o ato. Por quê? Eles eram judeus, gente. Ele não era gentios. Esse costume de que tem que permanecer virgem, isso é um costume romano. As virgens vestais, eu acho que é essa a palavra, de Roma, é que tinha essa coisa de servir os deuses, tinha que ser virgem. Isso é um costume romano, pagão, que as sacerdotisas tinham que ser virgens. Não podia se casar, tinha que servir aqueles deuses ali dentro do templo para sempre, até o fim da vida. Isso era um costume gentílico, romano. O judeu, quando se casava, a mulher queria ter vários filhos. Se uma mulher tivesse um filho só, ela era tida como uma mulher
que Deus fechou o ventre, que Deus não deu a graça dela ter vários filhos. Até 40, 50 anos atrás, as mulheres tinham vários filhos. Depois é que começou a ter 2 filhos, 3 filhos só, mas antes era bastante filhos. E os judeus, eles nutriam essa esperança de que Deus desse vários filhos. Então Jesus foi o primogênito. O que é primogênito? Primogênito, e não o unigênito. Ele foi o primogênito. Não a conheceu, isso é, não teve relação íntima com ela, até que deu à luz o seu filho primogênito. Depois do primogênito veio os outros irmãos de Jesus. Óbvio. Então, o que eu quero dizer aqui? Nós vamos agora fazer o seguinte. Vamos entrar um pouco na intimidade familiar de Jesus. Como que era, naquela época, o tratamento que Jesus tinha ali dentro da casa? A Bíblia diz isso? Claro que diz. Não, mas eu não sabia, mas você vai ver. Será que Jesus era bem tratado ali por Maria, pelos seus irmãos? José, a Bíblia não diz, mas dá a entender que quando Jesus estava adulto, José não estava mais com Maria. Como o casamento era uma coisa séria e José era um homem temente a Deus, então entendemos que José já havia morrido. Né? E então o que fica aqui agora, primeiramente nós vamos ler um texto que é um texto que fala na época ainda que José era vivo. Nós vamos ver o diálogo que Jesus teve com Maria. Não tem o diálogo com José, mas José estava ali presente. Olha o que aconteceu. Nós vamos ver aqui em Lucas, no princípio do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 48, 47, 48 e 49, que a gente vai ler aqui. Então vamos lá. Então aqui, ó, eu falei 47, né? Olha, todos que ouviam admiravam-se de sua inteligência e respostas. Vamos ler antes, vamos ler um aqui para a gente entender o que estava acontecendo aqui, quer ver? Ó. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. Aqui Jesus tinha aproximadamente 12 anos. Aqui. 12 anos é uma idade em que o menino, na cultura judaica... Ah, mas você fala muito de judeu, rapaz. Você fica falando coisa de judeu. Você tem que falar coisa de Jesus. Jesus era judeu. Maria é judia. Todos os profetas eram judeus. Ou hebreus. No caso dos bem antigos. Então, o que acontece? Nós temos que entender a cultura judaica. Se ficarmos aqui tentando interpretar a Bíblia segundo o costume gentílico, que é o nosso, nós não vamos entender nada. Nós temos que interpretar a Bíblia numa ótica judaica, porque nós temos que ver como eram os costumes deles. Por isso que os doutores da Bíblia não entendem essas coisas que eu estou explicando aqui, ou entendem e não gostam de explicar e tal, porque eles querem ver com uma ótica gentílica. Uma ótica ocidental, e não com uma ótica oriental. Então é o costume deles, nós temos que ver aqui. O que é que se vivia na época, como se interpretava a vida na época. Como que se vivia na época, para poder entender o que estava acontecendo aqui. Então, naquela época, Jesus, eu parei bem aqui, Jesus não, os meninos, quando tinha 12 anos, 13 anos, eles entendiam que ele, vamos dizer assim, subia de grau. Né? Eles passavam por uma etapa para ser adultos. Então, tinha as leituras da Bíblia, né, que eles faziam. Era uma época que começava já a ler a Torá, né? Ler a lei de Moisés, já podia ler a lei de Moisés. Então, ó, você agora é homem, você agora é o homem da família,
né? Aquela coisa assim, por exemplo, Jesus, no caso de José, se ele tivesse morrido ali quando Jesus tinha os seus, sei lá, 14 anos, e uma vez José tivesse morrido, então ele seria o homem da casa, né? Tinha esse costume, hoje não tem. Hoje o homem da casa é aquele que tem mais dinheiro, né? Então é diferente hoje, é capitalismo. Então vamos lá, olha. E vamos erguer aqui mais um pouco aqui, vou colocar mais alguma coisa aqui, para erguer aqui. Então vamos lá. O que eu estava lendo aqui? Eu estava lendo o 43, né? E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Note que aqui o escritor, aqui, ele fala seus pais, a sua mãe, né? Só que quando vai escrever sobre o argumento de Jesus para com eles, aí muda. Presta atenção, quer ver? Ó? Pensando, porém, eles, tem um barulho de carro na rua aí, né? Mas acho que dá para ouvir aqui. Moto passando, barulheira, né? Não tem um estúdio aqui, né? Então fica complicado. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andavam o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. É que eles tinham ido, né? Aqui fala, ó, acabaram de cumprir o dia de segunda, o menino crescia, fortalecia o espírito, né? Vamos achar aqui onde que é. E tendo ele já 12 anos, é aqui que fala a idade dele, ó, já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Era um dia de festa em Jerusalém, e eles foram lá. Na volta, ele falou, mas cadê Jesus? Ah, deve estar com algum parente para trás aí. Vamos embora, vamos seguindo. Daqui a pouco ele alcança a gente aqui. Deve estar com algum parente nosso. Porque todo mundo foi para lá, para a festa em Jerusalém. Aí, quando eles deram, como se diz, deram por fé, né? Viu que Jesus não estava ali entre os parentes. E como não encontrassem, eles começaram a procurar entre os parentes, não encontrou, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, olha só, ficaram procurando ele 3 dias. Imagina um menino de 12 anos desgarrado dos pais 3 dias. E acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então, o que Jesus estava fazendo? Aquele menino de 12 anos ali. Ele estava ouvindo os doutores da Bíblia. E como os judeus têm esse costume, né, de ser leitor das escrituras e tal, então se alguém começa a falar do assunto, interessa para eles. E a conversa estava muito boa ali, porque Jesus estava há bastante tempo ali. Com certeza ele tinha comido. Alguém já tinha dado comida para ele, né? Porque ele não ficou 3 dias sem comer. Aqui não está escrito que ele ficou de jejum, né? Então, eles viram ali que ele estava conversando com os doutores, ouvindo e interrogando-os. Quer dizer, ele perguntava, o que vocês acham disso? Aí eles davam opinião. E como Jesus já estava sendo orientado por Deus, Jesus já sabia. Embora sendo criança, ele sabia se a interpretação estava correta ou não, né? E todos os que ouviam admiravam de sua inteligência e respostas, porque eles perguntavam também para ele as coisas, né? Como você entende isso, menino? O que você acha? E ele dava respostas surpreendentes. Eles ficavam admirados. Então Jesus não dava só resposta surpreendente quando ele já era adulto. Quando ele era criança, também com 12 anos, ele já tinha conhecimento. E quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe. E quando o viram, maravilharam-se. Mas eles não se maravilharam do que Jesus estava falando, das respostas. Não é bem isso que aqui se destaca no texto. É aquela coisa, santo de casa não faz milagre, né? E quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe. Quer dizer, note que ele estava dando respostas aqui surpreendentes aos doutores. E Maria estava preocupada com outra coisa. Isso me lembra Maria e Marta. Quando Jesus disse, Marta, Marta, está preocupada com coisa, né? Lembra lá? Marta e Maria, as irmãs de Lázaro,
quando estava preocupada em fazer comida, era para Jesus que ela estava fazendo comida, né? Uma das irmãs. E aí uma das irmãs que estava fazendo comida falou para Jesus: ô senhor, fala para minha irmã vir aqui me ajudar, olha aí. E aí Jesus disse: não, ela está fazendo a coisa certa aqui, sentada ouvindo. Você está preocupado com muitas coisas aí, fazendo comida. Em outras palavras, não estou preocupado em comer não, Jesus quis dizer para ela. Você deveria sentar junto com a sua irmã aqui para ouvir a palavra de Deus e não ficar preocupado com comida aí. Isso que Jesus quis dizer para as duas irmãs lá, né, no conversa com as duas irmãs, né, as irmãs de Lázaro. Então, no diálogo ali. Então vamos lá. Ó. E quando ouviram, maravilharam-se, quer dizer, ficaram admirados. Puxa, encontramos ele. Olha, ele está aqui, ó. Ele está aqui. E disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim conosco? Como que você faz uma coisa dessa, menino? Menino, mas por que você faz uma coisa dessa com nós? Ficou brava com ele, né? Eis que teu pai, no caso aqui José, né? Ó, e eu, ansiosos, te procurávamos. 3 dias ficaram procurando ele. Te procurávamos. Quer dizer, ela não deu muita importância que Jesus estava falando ali. Falou: olha, meu filho, como que respostas maravilhosas que ele está dando. Ô, José, vamos sentar um pouquinho aqui, vamos ficar ouvindo um pouco? Não. Eles chegaram e já foram exortando. Mas será que você não se preocupa com a gente, não? Nós estamos procurando você 3 dias e você aí. O que você está fazendo, menino? Aí alguém vai dizer assim: acha que ela pensou uma coisa assim? Nada disso. Mas mais adiante aqui, vocês vão ver que ela pensava assim, sim. Ó. Eu ansioso te procurava, eu e teu pai. Veja a resposta dele. Olha a resposta dele. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Quer dizer, eu não estou entendendo. Por que vocês estavam me procurando? Vocês estavam perdendo o tempo de vocês me procurando. Ou será que vocês não entendem? Ó, aqui vai explicar por que ele fez essa pergunta. Ó. Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Quer dizer, vocês estão achando interessante que eu faça o papel do filho obediente, a mãe e o pai, que ande direitinho aí, me encaixe direitinho na família, para ser uma família feliz. Será que vocês não estão entendendo que o meu negócio é outro? Será que vocês não estão entendendo que eu tenho que cuidar das coisas de Deus? É isso que ele quis dizer. Está claro no texto aqui, ó. Olha, ele perguntou. Agora veja bem, numa ótica judaica, um menino de 12 anos falar isso para os pais. Ia levar uma surra, ia levar uma coça. Por quê? Porque, veja bem, está escrito na lei lá, está escrito inclusive ali em Provérbios, né? Está escrito ali, né, que o menino, quando ele for atrevido, ele tem que ser fustigado com a vara. E aqui nessa resposta de Jesus, aqui, ele foi atrevido. Se ele fosse uma criança normal. Porque veja o que ele disse, ó. Por que me procurar? Imagina um menino, você que tem 60 anos, e eu tenho quase 60 também, 58, você tem 70, os jovens não, porque hoje não tem quase educação, né? Mas imagina aquela época, 2000 anos atrás. Imagina, porque eu lembro na época da minha mãe, assim, que eu era menino, minha mãe mandava num lugar, ela falava assim: olha, eu vou cuspir no chão aqui, hein? Chão de terra, né? Asfalto era raridade naquela época. Então, geralmente, as casas eram de pau a pique, quando eu era menino bem pequeno, e o terreiro, assim, né? Que falava terreiro, né? Era de terra. Então, eu mandava, por exemplo, na outra. Como é que chamava naquela época? Não é Corrutela. Eu esqueci como é que fala. A casa mais próxima, era longe, não era perto, não. Falava: vai lá na casa da fulana, lá, geralmente parente, né? Buscar tal coisa. Mas olha, eu vou cuspir aqui no chão. E aí o menino já entendia o que era. Vocês não estão entendendo o que é cuspir no chão, né? Cuspir no chão significa o seguinte: ela ia cuspir no chão, às vezes nem cuspia, era um ditado. Cuspir no chão, antes do cuspe secar, tinha que estar de volta. Né? E como, por exemplo, os mais velhos estavam conversando.
Se uma criança entrasse na conversa, o pai e a mãe só davam uma olhada de lado assim, ó, já sabia o que ia acontecer depois os parentes ali, os visitantes estavam ali, depois que fosse embora, já sabia o que ia acontecer. Então criança não se atrevia, de jeito nenhum. Criança não se atrevia a falar qualquer coisa no meio dos adultos. Né? Quando os pais estavam conversando ali, e a criança chega e fala, ah, pai, sabe como é que é? O senhor está falando tal assim, mas eu acho que é... Ah, se falar essa coisa dessa. Então, nessa época também era assim. Os doutores aqui estavam admirados com a inteligência dele, por quê? Porque ele estava falando da Torá, das Escrituras, então interessaram para eles. Mas aqui já ficou diferente, porque chegou o pai e a mãe dele. E ele, quando falou isso, com certeza, quando ele falou isso, ó, por que me procurava? Os próprios doutores da lei, ele que estava ali, falou, opa, mas esse moleque é atrevido, hein? Esse moleque está falando. O que é isso? Não sabeis que convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não... Aqui está a explicação ó, do que eu estava falando até agora. Ó. E eles não compreenderam as palavras que ele lhes dizia. Veja. Então, imagine assim, ó, aquela cena. Maria olha para José e fala assim, não estou entendendo. Como é que esse moleque dá uma resposta dessa? Nós estamos procurando eles 3 dias. E ele diz, por que me procura? Mas só que veja, Maria já entendia. Por quê? Porque Maria já sabia. Ele era o Messias. Então eles não podiam querer repelir ele, porque sabia que tinha um futuro vindo aí. Né? Ó, e eles não compreenderam. E desceu com eles. Quer dizer, essa palavra aqui é interessante. Ó. E desceu com eles. Ué, então não devia? Não devia descer? Não devia ir embora? Deveria ficar ali então? Olha lá, ó. E desceu com eles. E foi para Nazaré, por onde ele estava indo. E era-lhes sujeito. Vendo? Foi junto com eles porque era sujeito. Por quê? Porque ele ainda era menino, ele não tinha começado a missão dele. Então depois que ele começou a missão dele, aí mudou até alguns argumentos. Aí não tinha mais essa resposta aqui, ó. Por que me procuráveis? A resposta era um pouquinho mais dura, né? Quando Maria foi conversar com ele, falou, ó, acabou o vinho. O que ele falou? Que tenho contigo, mulher. Ele já não falou assim, e desceu com ela, ou, mãe, nós vamos embora e tal. Não, nada disso. Ou, mãe, tudo bem, acabou o vinho, então vou ver o que eu posso fazer aqui. Não, que tenho contigo, mulher. E essa palavra que tenho contigo, mulher, no original, né, significa assim, o que tem entre mim e ti? É isso que significa no original. O que há entre mim e ti? É isso que Jesus quis dizer, naquela resposta lá. Então veja bem, e desceu e foi para Nazaré, ele é sujeito. E sua mãe, veja que aqui a Bíblia diz sua mãe, sempre fala sua mãe, né? Aqui falou eu e seu pai, só que Jesus nunca chamou Maria de mãe. Nunca. Se alguém encontrar algum texto, Jesus falando mãe, então escreva embaixo aquele vídeo aí que eu queria ler. Porque ele nunca chamou Maria de mãe. É como já expliquei nos outros vídeos. A mãe de Jesus não é Maria. Ela emprestou o ventre para a esposa de Deus, que é Jerusalém, com quem Deus tinha feito aliança. Né? E aí depois, e crescia Jesus em sabedoria, estatura, e em graça e tal. Então por que registraram isso? Eu não consigo entender por que registraram isso aqui. Alguém vai perguntar. Registraram pelo seguinte, porque Jesus desde os 12 anos, ele já sabia o que ele tinha que fazer. E ele entendia que ele não tinha nascido para ser assim o menino da família, para formar aquela família bonitinha, aquela família da Margarina Doriana, não. O trabalho dele era os negócios de seu pai. Portanto, a família de Jesus, é como ele mesmo disse, são vocês aqui, ó. Ele falou, é o povo que está ouvindo a palavra de Deus. Então ele não tinha que se encaixar numa família, como é uma pessoa comum. É diferente. Jesus vivia uma vida para a sua missão. Ele veio para isso. Agora fala assim, mas e depois? Você falou assim que vai mostrar a intimidade da família de Jesus. Já mostrou algumas coisas aí, né? Que Jesus parecia não ser obediente, no sentido assim de um filho comum, mas aqui ele era sujeito, está escrito que por isso que ele fez isso, porque ele não queria criar tumulto. Né? Mas aí depois a gente vai mais adiante,
E a gente vai ver uma coisa. Adiante não. A gente vai em... eu vou aonde primeiro? Em João ou eu vou primeiro em Marcos? Acho que eu vou em João primeiro. A gente vai ver aqui os irmãos de Jesus agora. Porque tem gente que não sabe disso. Né? A gente vai ver os irmãos de Jesus. Como que era... Eu estou falando da intimidade da família de Jesus, então vamos ver os irmãos de Jesus. Como que eram os irmãos de Jesus? Vamos ver. Né? Desculpa. Estou procurando o livro errado. Olha. É aqui, ó. Puxa vida, por que eu não estou encontrando, hein? Espírito na terra, tendo... Aqui, ó. A incredulidade dos irmãos de Jesus. Aí ficou muito pequena a letra, né? Aumentar um pouco. Aí. Fala, mas vem cá. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele? Não acreditavam nele. Agora, por que será que não acreditavam, hein? Porque os judeus, estudiosos da Torá, ensinavam na sinagoga. Jesus ia na sinagoga, os irmãos de Jesus iam na sinagoga. É comum que todos fossem religiosos, lessem as escrituras, né, ali na sinagoga, porque nem todo mundo tinha livro para ler, mas iam aprender na sinagoga. E desculpa aí, gente, de repente tem carro passando na rua com som alto aí, eu não tenho estúdio aqui, né? E aí o que aconteceu? Os irmãos de Jesus, Maria, ouviam os rabinos falar sobre o Messias, que haveria de vir. E o que eles falavam lá? Falavam que era comum dos judeus, que fala até hoje, que o Messias deveria destruir os inimigos, derrubar aqueles que estavam escravizando Israel. E Maria, a esperança de Maria não era diferente. A esperança dos irmãos de Jesus também não era diferente. Os parentes ali de Jesus sabiam que ele era o Messias. Nessa época que Jesus já era adulto, ó, né? Ele já estava em pleno ministério, né? E aí o que acontece? Nós vemos aqui, ó, depois disto Jesus andava pela Galileia. Veja que ele já tinha começado o ministério. Por quê, ó? E já não queria andar pela Judéia. Por quê, hein? Pois os judeus procuravam matá-lo. Vendo? Os judeus procuravam matá-lo. Lembra quando eu disse que a mãe de Jesus é Jerusalém? É o povo, é aqueles com quem, é a nação com quem Deus fez aliança. Então aqui neste caso, aqui no entendimento espiritual, veja que a mãe de Jesus aqui, a verdadeira mãe de Jesus, não é Maria, ela já estava procurando matá-lo. Entende? E, por fim, conseguiu, porque fazia parte do plano de Deus, né? Vamos lá. Estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, ou seja, os irmãos de Jesus, falou para ele. Disseram, pois, seus irmãos, saí daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. O que os irmãos de Jesus sugeriu aqui? Veja que aqui, ó, ele não queria andar pela Judéia. Por quê? Porque os judeus procuravam matá-lo. E os seus irmãos falou, ó, sai daqui, quer dizer, vai lá para a Judéia. Olha lá, e mostra para os seus discípulos as obras que fazem. Quer dizer, você não é o Messias? Pois então, tenha fé, rapaz. Vamos colocar assim, porque você sabe que diálogo entre irmãos é sem barreiras.
Você sabe como é que acontece dentro de uma casa. Você que tem irmãos, você sabe como acontece dentro de uma casa. Tem as discussões, e não era diferente da família de Jesus. Então o que os irmãos dele que falavam, vou trocando em miúdo aqui, o que eles quis dizer? Falaram assim, ó, Jesus, você não é o Messias? Você não é? Pois então, você está com medo do quê? Por que você está com medo? Hã? Ah, coragem, homem. Vai lá para a Judeia. Eles estão querendo te matar lá? Mas você é o Messias. Vai para lá, ó. E mostra para os seus discípulos as obras que tu faz. Quer dizer, mostra que você tem poder. Mostra que você é o Messias. Prova que você é o Messias. Para de acovardar. Mais ou menos assim os irmãos de Jesus quer dizer para ele. Ó, está escrito aqui no cabeçalho, ó, a incredulidade dos irmãos de Jesus. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Essa palavra aqui vem confirmar que é exatamente isso que eu estou dizendo. Ó. Quer dizer, ó, por que você vai ficar escondido aí, escondendo que você é o Messias? Para quê? Para quê? Fala logo que você é o Messias. Vai, declara lá para os judeus, fala, ó, eu sou o Messias que haveria de vir e o que vocês estavam esperando. Em outras palavras, ó, vocês, judeus aí que estão contra mim, vocês têm que ficar a favor de mim. Por quê? Porque eu sou o Messias, eu vou livrar vocês. É isso que os irmãos de Jesus queriam que ele fizesse. Entendeu? Porque há ninguém que faz essas coisas, se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Quer dizer, conta que você é o Messias. Vai lá e conta logo. Veja, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Como assim? Os irmãos não acreditavam nele. Mas não acabou de falar ali para ele? Você não acabou de dizer que os irmãos dele queriam que ele fosse lá e se manifestasse como o Messias? Mas o Messias no sentido de que os judeus ensinavam, que os rabinos ensinavam, o Messias guerreiro. Por quê? Porque Jesus já tinha manifestado aqui a sua opinião a respeito da interpretação sobre o Messias. Jesus começou a ensinar que tem que amar os inimigos. E Maria e os irmãos de Jesus não tinham entendido isso. Ele falou, é o seguinte, vai lá. Quer dizer, empurrando Jesus para que ele ponhasse coragem para enfrentar Roma, para enfrentar os inimigos. Né? Aí Jesus disse o seguinte, olha o que ele disse, ó. Disse-lhes, pois Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Ó, não é chegado o meu tempo. Tempo do quê? De manifestar com poder. Mas o vosso tempo está sempre pronto. Quer dizer, eu venho agora para salvar as almas. E vocês, com essa incredulidade, é o tempo de vocês se arrependerem. É isso que Jesus quis dizer. Veja, então tinha atrito na família de Jesus entre os irmãos. E agora eu vou mostrar um texto, para resumir, de como Maria também não acreditava nele. Olha aqui. Esse não acreditava, viu? Não é que não acreditava que ele era o Messias. Acreditava que ele era o Messias. Mas não acreditava na maneira que ele estava querendo ensinar. Ele estava querendo ensinar que deveria amar os inimigos. E eles não aceitavam isso, porque eles estavam cheios dos ensinamentos dos judeus de que deveria enfrentar os inimigos e batalhar contra os inimigos. E Jesus estava ensinando que deveria amar os inimigos. Então eles não aceitavam essa ideia. Veja que aqui, ó, Maria estava preocupada com Jesus. Maria também não acreditava que a mensagem de Deus seria essa. A mensagem de salvação, que Jesus deveria morrer na cruz, embora que ele não tinha contado isso ainda. Mas ele estava partindo, como se Maria pensasse assim, puxa vida, meu filho, hein? Meu filho está interpretando as escrituras errado. Ele está interpretando errado. Ele está achando que tem que amar os inimigos. Não, o Messias tem que enfrentar os inimigos. É esse o pensamento de Maria e dos irmãos dele. Veja que por que eu provo que é isso. Olha aqui, ó. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. Quer dizer, Jesus não tinha tempo nem para comer. E quando os seus ouviram isso, seus quem? Os seus parentes, os irmãos e Maria, a mãe, né, e os irmãos, saíram para o prender. Olha aqui, ó, para o prender, porque diziam, está fora de si. Veja, Maria e os irmãos de Jesus saíram para trazer ele. Prender significa o quê? Para trazer ele na marra para casa. Falou, o seu irmão, Jesus, ele não está bem. Ele não está batendo bem na cabeça. Veja, ele fica ensinando que tem que amar os inimigos.
isso não é papel do Messias, porque eles tinham aprendido uma interpretação que o Messias deveria ir em frente, encarar Roma, né? Começar a juntar pessoas ali para poder fazer uma rebelião. E o que acontece? Jesus estava ensinando que tinha que amar os romanos. Está fora de si, ele não está bem. Seu irmão Jesus, para os irmãos Jesus, ele não está bem da cabeça. Então nós vamos fazer o seguinte: sabe o que nós vamos fazer? Vamos lá trazer ele para casa. Eu vou dar uns conselhos para ele. Olha aqui, ó. Aí o que acontece? Veja bem, agora você vai entender por que Jesus falou assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Agora você vai entender. Então aqui, aí depois aqui tem a conversa dos escribas, começou a discutir com Jesus lá e tal, aí falou que Jesus expulsava demônio era por Beelzebul, né, aquela coisa toda lá, ó. Aí vem aqui, ó, família de Jesus, ó. Aí a hora que eles chegaram lá, eles saíram para o prender, saíram para trazer ele para casa na marra. Aí chegaram lá, ó, Chegaram então seus irmãos e sua mãe. E estando de fora, mandaram chamar. Por que mandaram chamar ele lá fora? Por que não entraram lá? Porque falou, se nós entrar lá, vai ser difícil nós tirar ele de lá. Então nós vamos chamar ele aqui fora. A hora que ele sair aqui, nós vamos agarrar ele e vamos levar ele embora. É isso, entendeu? Essa é a ideia. E a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos procuram, estão lá fora. E Jesus, sabendo, é claro que ele já sabia o que eles pretendiam fazer com ele, ele disse, ó, e respondeu Jesus, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando ao redor, os que estavam sentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, ó. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e mãe. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, ó, minha mãe e meus irmãos não acreditam em mim. Eles não acreditam em mim. E se eu for lá fora, pensou consigo, eles vão me agarrar e querer me levar para casa. E eu não vou. Então, vocês que estão aqui, ó, claro que esse raciocínio anterior, ele não falou para eles. Mas falou, vocês que estão aqui, ó, acreditando no que eu estou falando, ó, vocês sim. Que são meus irmãos, minha irmã e minha mãe. É o que faz a vontade de Deus. Maria e os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Mas por quê? Porque eles estavam iludidos pelos ensinos rabínicos de que o Messias deveria fazer guerra. E isso, até os discípulos de Jesus pensavam, e todos os judeus pensavam assim. E desde a época de Paulo também, depois na época de Paulo, também pensavam assim. E até hoje pensam assim. Não aceitam Jesus porque eles acham que o Messias tem que ser guerreiro, tem que ser um político. É isso. Então Maria foi vítima dos ensinamentos errados e de mal interpretação em que os rabinos fizeram naquela época. Maria queria levá-lo para casa na marra. Então essa ideia católica de Maria esteve sempre do lado de Jesus, cooperando para a salvação, isso não existiu. A família de Jesus era família como qualquer outro. Isso acontece em todas as famílias. Santo de casa não faz milagre. É isso que eu tinha a dizer. Eu falei que eu ia entrar na intimidade da família de Jesus. Veja, eu entrei, eu expliquei como que era. Havia conflito lá na família de Jesus. E Maria também não entendia a mensagem de Deus. Não entendia que a salvação deveria ser dessa forma. Claro que depois, lá no Pentecoste, capítulo 2 de Atos, aí ela já tinha entendido. Os discípulos também tinham entendido. Jesus tinha aparecido para os discípulos. Porém, não apareceu para Maria. Mas apareceu para os discípulos e explicou. Maria ficou sabendo. Maria, mãe de Jesus. E também creu. Mas depois, nesse tempo aqui, Maria não acreditava que a mensagem de Deus seria essa. Portanto, essa coisa de que Maria tinha todas as revelações, tinha tudo, isso é uma ideia errada. Isso é uma interpretação católica e uma interpretação fantasiosa. Obrigado por ter visto meu vídeo. Deciro Leal.